Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar na nossa unidade 6. Vamos reforçar um conhecimento estudado já na aula passada, que nós demos início, falando sobre o movimento de rotação da Terra, a duração dos dias e das noites, né? Que acontecem em diferentes locais do nosso planeta, devido ao número de horas em que a luz do Sol está presente, e isso é variável, né? De acordo com a inclinação do eixo de rotação da Terra. Como a gente está vendo aí na abertura da unidade, a gente vai estar então dando ênfase a este assunto, sobre os raios solares, insolação e temperatura. Como a gente está vendo aí na representação da imagem, né, a incidência dos raios solares, ela é diferente nas regiões da Terra. Então, aqui, novamente, a gente vai estar reforçando para vocês, e no final dessa aula, a gente vai ter, eu vou deixar disponível para vocês um videozinho, que vai falar sobre essa questão dos raios solares, né, do eixo de inclinação, como é diferente essa incidência dos raios solares, como a luz solar ela incide de forma mais inclinada na superfície terrestre, né, como a gente vê aqui nos pontos A e nos pontos C, né, onde os raios solares atingem de uma forma mais inclinada na superfície terrestre. Já na região B, a gente vê que os raios solares atingem perpendicularmente na Terra, tá? Então, continuando, vamos acompanhar. Então, eu coloquei uma parte teórica para vocês poderem acompanhar. Quem quiser pode estar fazendo registro dessa parte escrita no caderno, tá? Então, fica à vontade. O planeta Terra, ele realiza, então, uma série de movimentos, sendo que os mais conhecidos são de rotação, que é o deslocamento em torno do seu próprio eixo, que nós vimos no início desta unidade 6, e o de translação, que é o deslocamento em torno do Sol. Esses movimentos, eles são responsáveis por vários fenômenos no nosso planeta, inclusive pelas mudanças de luminosidade que atingem a superfície terrestre. Ao se deslocar em torno do Sol, são registradas variações na quantidade de raios solares que atingem a Terra. Então, é isso que a gente está falando aqui, ó, nessa imagem. Então, o movimento de rotação que a gente está vendo, que é o deslocamento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tá? Nós temos aqui os raios solares atingindo, então, a superfície da Terra. Toda ela desse lado significa que é dia e do outro lado significa que é noite, tá? Então, toda essa incidência dos raios solares é possível a gente notar, né, que existe a luz do Sol, quando ela atinge a superfície da Terra, nós chamamos então de insolação. Quando ela atinge nas regiões próximas à linha do Equador, tá vendo aqui a linha do Equador, a gente fala então que acontece o período de insolação. Agora, ela é menor nas regiões polares. Por exemplo, aqui na região do Polo Norte e aqui na região do Polo Sul, a gente vai ver que a incidência dos raios solares, como ela incide de maneira inclinada, então ela acaba sendo menor nas regiões polares. E nas regiões próximas à linha do Equador, que é a região que a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar sobre as zonas
climáticas são as regiões onde os raios solares atingem perpendicularmente. Então, é maior onde os raios atingem perpendicularmente, tá? A insolação acaba sendo maior. Tudo bem? Por esta razão, então, as paisagens do nosso planeta se transformam constantemente. Isso acontece devido às zonas climáticas. Devido à forma esférica, então, do planeta e à inclinação do eixo de rotação da Terra, os raios solares incidem de forma diferente em sua superfície, como nós acabamos de ver na imagem anterior, certo? Aqui, então, nós vamos ver uma representação das zonas climáticas. Como nós vimos lá no livro, apresentado também para vocês, na página 162, traz também a imagem das zonas climáticas. Então, para a gente localizar elas aqui, a gente tem PN é o Polo Norte, PS o Polo Sul. Nós estamos vendo as linhas imaginárias aqui, ó, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico e as zonas temperadas do Norte, essa verde, zona temperada Sul, porque está na região Sul, zona polar Antártica, lá em cima a zona polar Ártica. E no meio, a zona intertropical, que vem aparecendo esse nome no nosso livro, intertropical, também conhecida em alguns livros, vocês vão ver essa nomenclatura como zona equatorial ou ainda como zona tropical, tá? Então, esses três nomes significam a mesma coisa, tá? É a área mais quente. Então, se a gente voltar olhando para essas zonas climáticas e olhando para essa outra imagem, a gente vai ver exatamente essa diferença da iluminação que a Terra recebe. De acordo com essa iluminação, os raios solares que estão atingindo a Terra. Então, na região onde ele atinge perpendicularmente, é a região em laranja, em amarelo, aqui, vermelho, que é a região mais quente, devido a estar próximo à linha do Equador. Os raios vão atingir perpendicularmente. Quando a gente fala da zona temperada norte e zona temperada sul, a gente vai ver que a incidência dos raios solares começa a ser mais inclinada, tanto no norte quanto no sul. E quanto mais formos para o sul, em relação aos polos, maior é essa inclinação, certo? Então, a gente vai chamar aqui essas zonas polares, polar ártica e zona polar antártica, certo? Como eu disse na aula passada, essas zonas climáticas, é importante vocês memorizarem, né? Para que vocês possam assimilar de acordo com o conteúdo que nós estamos vendo sobre a interferência dos raios solares e da temperatura, como ela muda no nosso planeta. Tudo bem? De fato, essa luz não é recebida de modo homogêneo. A gente fala homogêneo quer dizer igual. Não, ela não é recebida de forma homogênea. Isso quer dizer que algumas partes recebem mais luz e calor que outras. Essas áreas, então, são chamadas de zonas climáticas, que são elas que nós acabamos de ver. Zona polar ártica, zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona polar antártica. E aí eu trago uma informação muito interessante para vocês.
mesmo em zonas climáticas como as zonas tropicais ou intertropicais, como aparece no livro, e temperadas, que tem localizações que pegam certa parte na zona tropical e certa parte na zona temperada, que são as que mais recebem a luz e o calor do sol, podem ocorrer temperaturas frias também. Isso acontece principalmente devido às altas altitudes. Lembram que a gente já aprendeu sobre altitude? Vamos ver se vocês lembram, então. E se lembram o que é altitude? Vamos ver, então. A altitude é a distância vertical. Vertical é em pé, em metros, em relação ao nível do mar. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes. Onde se localiza a Cordilheira dos Andes? América do Sul, mais precisamente no Chile, certo? Que apesar de estar localizada na zona tropical, ela apresenta baixas temperaturas e ocorrência de neve. Então, olha que interessante. Aqui é uma imagem da Cordilheira dos Andes, no inverno. Então, no inverno, ela chega a ter neve lá. Olha que lindo que é, né? Um ponto turístico muito procurado por muitas pessoas, até porque nessa época do inverno, muitas pessoas conseguem até esquiar lá, né? Então, é o lugar mais próximo daqui do Brasil onde tem neve. Olha que lindo que é. E olha a diferença no verão. Não, professor, não é o mesmo lugar. É o mesmo lugar, tá? Então, essa Cordilheira dos Andes, no verão, ela não tem neve. Tanto é que lá as pessoas nem procuram muito esse ponto turístico no verão por conta disso, porque lá não tem graça. Graça mesmo é no inverno, né? Então, olha que lindo que fica, né? Todas as montanhas, elas ficam cobertas de neve, tá? Isso por quê? Por conta dessa variação em relação ao nível do mar. Como é um lugar muito alto, está muito alto em relação ao nível do mar, é um exemplo por conta da altitude, ou seja, ela recebe a luz e o calor do sol, mas pode ocorrer temperaturas frias também. Então, lá, quando é um inverno rigoroso. Mas quando é calor, também é um calor rigoroso lá. Então, ela tem os extremos, que a gente pode dizer, né? Tanto muito calor, quanto muito frio. Tá? É bem interessante da gente perceber isso, de acordo com as zonas climáticas que nós temos no nosso planeta. Tudo isso devido à incidência dos raios solares que atingem o nosso planeta. Tá vendo como faz toda a diferença? Muita diferença, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. A gente fez um aprofundamento desse assunto, falando sobre os raios solares, a insolação, como que ele atinge, como ele incide na Terra, na superfície da Terra, de maneira diferente, né, de forma inclinada, devido ao eixo de rotação da Terra, tá? Ou de maneira perpendicular, fazendo com que o nosso planeta aconteça, então, as zonas climáticas. Essa mudança de temperatura é bem nítida em todo o planeta, de acordo com essa incidência dos raios solares. Tudo bem? Muito bom, então, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e prestado atenção. Qualquer dúvida, a Procera está à disposição. Tudo bem? Tchau, pessoal!